Olha, galera, agora é aquela hora daquele bate-bola, jogo rápido. Vamos ver as principais tópicos que nós vimos nessa nossa primeira aula, não, Tatá? Bora lá! Pode jogar no quadro. Tum! Aí, estudo da NBAZ. Galera, ó, na aula, tá? A gente tem aí duas enquetes, uma falando sobre o que é NBAZ, e aí a outra a gente vai estar colocando aí pra você, que é a questão dos conceitos de preservação e conservação, beleza? Olha aqui pra gente. Vamos lá. Dentro dessa aula, nós falamos sobre o conceito de agroecologia. Vamos mostrar tudo isso. Tem mais um. Vamos mostrar que a gente vai... Pronto. Ó, tem a lei, papapá. Já, aí. Mais um. É, só um. Aí. Bom, a gente falou sobre agroecologia, que é uma das vertentes da... Primeiro nós falamos, essa primeira comigo. Primeiro nós falamos o que é NBAZ? Sim. Noções básicas de agroecologia e zootecnia. E dentro da agroecologia e zootecnia do primeiro ano, nós falamos que vamos dar prioridade ao quê? Criações. Então, meus queridos, pense em todo tipo de animal que você possa fazer o quê com ele? Potencializar as suas atividades. E dessas atividades que você pode tirar desses animais, você conseguir contribuir com o desenvolvimento regional, aí você aumenta o potencial. Contribui com o desenvolvimento, primeiro é local, regional, aí você está produzindo muito, atrai indústrias. Por quê, professor? Porque se você produz muito, vem um frigorífico. É isso? Frigorífico. É. Aí isso é o quê? Indústria. Indústria traz o quê? Trabalho, economia, e aí você atrai pessoas, desenvolvimento. Então orgulhe-se de ser um pecuarista aí na sua área e produzir. Agora, meus queridos, para isso nós precisamos ter consciência. Não é, professora Tatá? Com certeza. E a gente tem consciência como? A gente tem que pensar e lembrar que os recursos que nós utilizamos, seja na agropecuária, na agricultura, solo, água, fazem parte do quê? Do ambiente. E isso precisa que as nossas gerações futuras também usufruam desses mesmos benefícios. Claro que com as tecnologias nós vamos nos beneficiar e muito, que os trabalhos hoje em dia eles estão ficando muito mais leves, vamos dizer assim, tá? Devido a essas tecnologias, os avanços tecnológicos. Perfeito. Mas a gente falou de dois conceitos muito importantes, que é a preservação ambiental e a conservação ambiental. Para isso, nós temos a segurança que uma lei traz, que é a Lei 12.651, que fala, né, do plano aí, florestal, do Código Florestal, tá bom? E aí a gente tem as duas palavrinhas, preservar e conservar. Quando a gente fala de preservar... Então vamos só relembrar direitinho esse negócio de preservar e conservar, tá bom? Olha, lê lá. O que é então preservação? O que ela envolve? Ações que vão garantir a manutenção dessas características próprias de um ambiente e as suas interações entre os seus componentes. Mas, Tatá, também vimos que tem a preservação. E o que é então conservação? Consiste no sistema flexível, o conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e a utilização sustentada dos recursos naturais. Então, clarinho, né? Preservar eu faço uso, aliás, preservar eu tenho consciência de que aquilo existe e precisa permanecer. Então, a gente tem esse termo de intocabilidade trazido por essa lei. E a conservação é o que nós fazemos quando a gente planta, quando a gente cria. A gente faz uso, mas de uma forma consciente, trazendo o mínimo possível de danos a esse ambiente. Água, solo, enfim, tá bom? Agora, meus queridos, vocês vão ficar fazendo as atividades, mas don't you worry, don't you give it my life. Já a gente volta. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau! Muito bem, meus queridos, já voltamos. Coisa é rápida, mas meus queridos, não se preocupem, eu sei que durante aí, ó, a resposta, né, Tatá, que a gente vai respondendo as questões,
vai pintando umas dúvidas. Uhum. Então, agora, nossa primeira aula Ainda de... tô animado, né, professor? Meu Deus, é tão Qual é a bom. melhor? The Tão bom Wonder- estar aqui com você. Qual é a melhor disciplina dessa... Ele mesmo! Ei, galerinha, vem umas coisinhas aí. Essas nossas... Gente, vamos deixar claro uma coisa. Duas cabeças pensantes. De vez em quando há uns conflitos. Dá um tilt. Mas faz tudo parte. É porque Isso é aqui... um diálogo, né, professor? Aqui a gente traz os prós, os contras e quem decide é São você. vocês. É você que decide. Perfeitamente. E ó, galera, claro. Galera, agora nós vamos seguir o mesmo que nós fazemos nas nossas outras atividades. Nós vamos colocar a primeira questão, vamos ler a questão e se tiver alternativa fechada, vamos ler as alternativas. Certinho. Se for aberta, professor, a gente vai ler a resposta e, claro, sempre enfatizando a importância de vocês colocarem aí o termo técnico empregado dentro da área das criações, tá bom? Deu dúvida durante a explicação? A gente volta alguns slides para relembrar se é aquilo mesmo. Para dar tempo também de vocês fazerem a alteração. Professor presencial, não se preocupe. Professor, ele não colocou o termo técnico, ele descreveu, está errado? Não, está correto. A gente dá o tempinho de ele colocar o termo para criar aquela familiaridade com o termo. E da próxima vez ele ir desenvolvendo isso. Bom, vamos lá então para a primeira questão, Tatá? Questão de número 1, joga no quadro. Profissional capaz. Aqui, ó, gente, lembrando que são, como a gente está numa introdução da aula, né? A gente vai abordar bastante esses conceitos. Então, as perguntas são bem conceituais, tá bom? Ah, isso é importante. Definições, perfeito, né? Tatá. Porque são termos totalmente assim, alguns faz remeter um pouco à biologia. Isso. Mas tem termos característicos da disciplina. Que não é uma disciplina, é que eles falam. Componente. É um componente. Uma itinerário, né? Vamos lá, gente. Profissional capaz de atuar em toda a cadeia produtiva. Ah, já sei. Ai, falou, cara. Cadeia produtiva, ou seja, as etapas, né, que você precisou. Ou é etapa de criar, ou é etapa de desenvolver, ou é a etapa de produzir. E, ó, não é só aqui, não é só o animal. É onde ele vai dormir, aonde ele vai se desenvolver, O que ele vai comer? a alimentação dele. E outra, ele ainda trabalha, isso envolve tudo, bem-estar animal. O bem-estar animal. Ele ainda trabalha no produto, por exemplo. Tem um leite, ele pode fazer um laticínio. Ele que trabalha com laticínio. Gestor, né? Gestor também. Por quê? É ele que vai fazer. Ele organiza. Então, para esse profissional, não falta trabalho, não. Nós tiramos o chapéu! Entendeu? Olha então, lá! Olha só, sendo tanto de bovinos, caprinos, suínos, aves, equinos. Ei, galera! Professor, Tem aula de cavalo? outra área que não... Oi? Tem aula de cavalo? Equino? Não. Porque não... Já tentei fazer entendi. não é daqui. Não é, não. Beleza. Pêssego, tem aula de pêssego? Tiraram. Mas viajando aí por aí, a gente tá vendo muito. Opa, por quê? Por quê? Aplausos. Quem é que tem isso? Os chefões, não é isso? Aí não querem. É porque nossos estudantes não têm. Eles trabalham para isso. Sim, entendi. Tu é rápida nisso, né? A definição apresentada trata-se de que especialidade? Pecuarista, biólogo, zootecnista, médico veterinário ou zoólogo. Só uma coisa, pessoal, vamos por partes? Vamos. Por exemplo, o zoólogo, dentro da área, não da biologia, mas dentro da área aqui, o zoólogo, o que ele poderia fazer? O zoólogo, ele fica... Mas não faz isso, ele não atua nessa área. Ele não atua. Quem atua nessa área é o engenheiro agrônomo. Certo. Mas o zoólogo pode. Professor, por que eu não posso falar que é zoólogo? Porque o zoólogo, na biologia, ele faz uma coisa. Mas ele faz uma coisa na biologia.
Na agropecuária, ele faria o quê? Ele ia catalogar os insetos, que a gente chama de praga. É diferente na ecologia da biologia. Sim. Então, tanto inseto como plantas, catalogar, caracterizar. Então, ele faria isso com os insetos. Médico veterinário, por que não é? Porque o médico veterinário, A gente falou isso na aula, né? isso, na Ele vai aula, atuar muito ele atua mais pontual no tá problema, doente, no né? problema, não em evitar. Né? Prevenção. E prevenção. O pecuarista, na grande maioria, né, o pecuarista ele é globalizado nessa área. O pecuarista ele não vai interferir nas áreas do bem-estar animal. A única definição da cadeia produtiva seria aí o zootecnista. E também, assim, médico veterinário tem uma coisa entre os dois que eu queria salientar. O médico trabalha pontual, né, com as doenças. Mas uma coisa que o zootecnista não trabalha e quem mexe nisso é o médico veterinário. São pets, né? Por exemplo, bem-estar animal, que é diferente. Os pets que eu estou falando são os animais... Domésticos. Não, doméstico não. Eu sei. Então, são os... Convívio com as famílias, né? Urbano, né? Mas por que ele não poderia? Poderia o bem-estar. O zootecnista poderia atuar no bem-estar dos pets, mas não é essa competência. A competência do médico não. Olha que coisa de... Aí parece que o médico veterinário já fica atuando como um zootecnista, porque ele trata do bem-estar dos pets. Questão 2. O Código Florestal Brasileiro de maio de 2012 apresenta regras gerais sobre onde e de que maneira a vegetação nativa pode ser explorada dentro do território brasileiro. Portanto, o objetivo deste código será ou é a. Proibir o uso dos recursos naturais não renováveis, como o petróleo. Proporcionar uma exploração do meio ambiente equilibrada e responsável. De maneira vegetativa, explorando, tá. Incentivar o uso exploratório de toda a vegetação no território brasileiro, sem medidas de mitigação ou de amortização, minimização de impacto, né? Proporcionar o uso de áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. E mapear áreas com cobertura vegetal para o seu desmatamento. Então, esse código florestal, ele vai apresentar essas regrinhas. E, dentro do objetivo dele, a gente tem a alternativa B. Proporcionar uma exploração do meio de forma mais equilibrada e responsável, consciente, visando, né, toda essa qualidade e manutenção desse ambiente. Perfeito? Questão de número 3, professor Jefferson. Eita, caramba. Dá minha resposta. A zootecnia é a ciência que visa aproveitar as potencialidades dos animais domésticos, com a finalidade de garantir um bom relacionamento com a fonte, né? A fonte de alimento, por exemplo, professor. Tanto a fonte de alimento em questão de potencial reprodutivo e melhorar, tanto alimento para o animal como para a sociedade. Então, que fatores são imprescindíveis para aumentar essa qualidade do processo de nutrição animal? Reprodução, melhoramento genético e alimentação. Galerinha, tanto a produção como o melhoramento genético e nutrição é a relação à nutrição animal. Vamos lá então para a quarta questão. A preservação ambiental requer ações que garantam a manutenção das características próprias de um ambiente e as interações entre seus componentes. Quais das palavras abaixo melhor descrevem este termo? Termo, né, de preservação e... Como é que é? Preservação e... Ai, cadê a palavra?
Preservar é diferente de Conservar. conservar. Meu Deus, não tá vindo a palavra conservar. Então, olha lá, ó. Permissividade, reciclagem, sustentabilidade, imparcialidade ou intocabilidade. Meu Deus. Então, quais dessas palavras? Abaixo, melhor descreve o termo intocabilidade. A agroecologia é uma vertente da agronomia. A agroecologia é uma vertente da agronomia e que engloba técnicas ecológicas de cultivo com sustentabilidade social, apresenta como unidades básicas os ecossistemas agrícolas, que, para maximizar e otimizar esses ecossistemas, inclui componentes que são o aspecto sociocultural, econômico, técnico e também ecológico. Nós temos mais uma, professor. Já gabaritada. A pressão por recursos naturais muitas vezes faz com que a sociedade degrade o ambiente à sua volta. E por isso é essencial as medidas de preservação. Especifique alguns problemas. Aí a gente tem aí problemas como erosão, ausência da cobertura vegetal, uso de pesticidas e herbicidas. Prof. Ei, galerinha, aqui pra nós. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando nossa aula. Galera, um abraço, um beijo e até a próxima. Beijão, tchau!